Bora. Eu vou... Vamos começar, gente? Para a gente manter a pontualidade. Bem, eu sou Cristiane Machado, sou professora, tá, da geriatria. E a gente tem organizado essas sessões junto com a professora Elvira, o professor Antônio Alberto, tá? Montando os casos, né? Organizando com os convidados. Tá? Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, tá? O professor Washington, a professora Maria Tavares, a professora Luciene, Mona Eduardo, que é o residente, está cumprindo a residência que vai apresentar o caso, o professor Hélio Braga, a professora Elvira, o professor Paraná e a professora Juliana Freitas, tá? É um caso complexo, tá? E a gente vai, vamos apresentar e aí não vou antecipar muita coisa, tá? Eu acho que a discussão vai ser bastante rica, tá? E aí, Mona, você começa? Bom dia, caríssimos professores, e bom dia o vasto auditório. Eu sou Mona Eduardo Kimpiquivana, médico, residente, estou a fazer a residência de nefrologia R1, e hoje vamos abordar sobre um caso interessante de um paciente que está a ser seguido por uma equipa multidisciplinar, não é? Nomeadamente pela nefrologia, a gastroenterologia e a hematologia. Então, dando a continuidade à sessão de anátomo clínico, né? Pode ligar? Tem que se liga. Tá bem. Obrigado. Sim, eis a história do identificação do paciente com os iniciais EBA, de sexo masculino, 66 anos, negro, aposentado, natural de Castro Alves e procedente de Salvador, que teve motivo de internamento, uma disfunção renal a esclarecer há nomeadamente 2 anos. Ou seja, é um paciente que tem seguimento no nosso ambulatório de nefrologia por apresentar uma disfunção renal progressiva há aproximadamente 2 anos. Então, essa história é um paciente assintomático, com passado de alcoolismo, admitido no ambulatório de gastro inicialmente, um paciente que ocorreu no ambulatório de gastro em setembro de 2022, que apresentava queixas inicialmente de dor na região do epigastro e hipocôndrio direito, e realizou-se uma investigação por parte da gastroenterologia, onde observou-se nódulos hepáticos e suspeita de neoplasia maligna, né, a partir de um resultado de um TC do abdômen. Em dezembro de 2022, foi internado no nosso hospital para realizar a biópsia hepática, cujo o resultado não foi sugestivo de malignidade, né? E porém evidenciou um dano hepático fibrótico avançado. O paciente manteve o acompanhamento pela gastroenterologia em conduta expectante do quadro com exame de imagens, né? Em janeiro de 2023, o paciente realizou uma ressonância magnética do abdômen superior, cujo laudo presenciou vários nódulos hepáticos, e em janeiro de 2024 foi indicada uma quimioembolização dessas lesões hepáticas, e manteve o segmento no ambulatório de gastro e realizou um novo TC em maio de 2024, que sugeriu tratar-se de novas lesões neoplásicas. Durante esse percurso de 2 anos, o paciente também chegou a ser observado por causa do aumento progressivo da creatinina. Então, também durante esses 2 anos, ou a princípio de 2023, começou também a ser observado pela parte de nefrologia, né?
e pela hematologia. A hematologia foi chamada porque inicialmente o paciente realizou alguns exames que foi sugestivo de mieloma, então aí nesse momento solicitou-se a interconsulta da hematologia, que esses exames vamos falar adiante. Então, a hematologia foi chamada para avaliação e o paciente foi submetido para mieloma, ou seja, mielograma e biópsia da medula óssea em fevereiro desse ano. O primeiro mostrou 4% de plasmócitos, né? E afastou mieloma, sendo que foi diagnosticado uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado. E por esse motivo continua a ser investigado ou acompanhado pela hematologia. Entretanto, o paciente em abril, nesse longo período que foi seguido também pela nefrologia, o paciente apresentava uma piora da função renal, né? Como havia dito, desde 2022 que começou a ter essa creatinina de 1,6, 1,7, a ser seguido pela nefrologia por essa elevação da creatinina. E também durante esse percurso observou-se que no exame de urina apresentava uma proteinúria, inicialmente subnefrótica, né? E também realizou alguns exames que uma eletroforese da proteínas séricas urinárias, onde de positivo encontraram proteína monoclonal, IgG-K, e também em julho foi submetido inicialmente uma biópsia renal, em julho deste ano, onde foi inconclusiva, né, porque o material teve pouco material que faltava ser observado para microscopia eletrônica, e realizou uma segunda biópsia em agosto desse ano. Em paralelo, o paciente continua a ser seguido pela gastro, né, onde tem as lesões hepáticas em progressão, onde os exames, novos exames desse ano apresentaram imagem que teve de positivo ICID, e solicitaram uma nova quimioembolização com biópsia hepática, né? E o paciente nesse momento não tem o diagnóstico definitivo, né? Essa nova biópsia hepática está programada, o paciente está aguardado para realizar este procedimento. Entretanto, quanto ao interrogatório sistemático, né, o paciente de positivo no interrogatório sistemático, no aparelho gastrointestinal, o paciente refere a dispepsia, né, e no aparelho geniturinário, né, ele refere só a diminuição do débito urinário, né, sem outros sintomas associados. Nos antecedentes, o paciente apresenta a hipertensão arterial, né, há 2 anos, com níveis pressóricos controlados, estilo de vida. O paciente é tabagista até o momento, abandonou recentemente, né, aproximadamente 2 a 1 mês, né, ele consumia 3 cigarros por dia. E os antecedentes familiares nada digno de nota. Quanto ao exame, né, as medidas antropométricas, o paciente está com um peso de 64 quilos, a altura é 1,62 m, como havia dito, níveis pressóricos até o momento controlados. No aparelho, no exame físico regional, no abdômen, o paciente apresenta um abdômen plano, flácido, simétrico, indolor à palpação, sem visceromegálias. E essa é a nossa questão ou suspeitas diagnósticas. Consoante esse resumo que nós realizamos do paciente, né, um paciente de 66 anos, ex-etilista, com histórico de nódulos hepáticos e dano hepático fibrótico avançado há 2 anos, apresentando a piora da função renal, proteinúria,
e deposição ou gamopatia monoclonal de significado indeterminado há cerca de um ano, né? Então, a seguir vou passar a palavra à doutora para dar continuidade à apresentação. Bem, esse é um caso difícil da gente montar, né? Assim, acho que cabe uma autocrítica, assim, uma crítica da gente ter muito cuidado com o registro em prontuário, né? Assim, eu acho que a história em sequência, a linha de tempo, a sequência dos fatos, o que acontece no intervalo entre um fato e outro, tudo isso tem que realmente estar registrado para a gente compreender. História clínica é e sempre vai ser a parte mais importante, é o que realmente guia. Tá? Talvez exista até alguma incongruência, porque como foi um caso muito... Você vê que tem muitos especialistas, né? Assim, 2 sistemas adoecidos, né? O sistema hepático, renal, e a gente está querendo ver se a gente... 3, né? Exato, ontológico também. Enfim, certo? Então, eu queria só, assim, eu coloquei assim, umas 2 perguntas, assim, umas 3 perguntas, que, assim, considerando a análise negativa da biópsia hepática para neoplasia, tá, logo no início, certo? Assim, a gente partindo já para o raciocínio diagnóstico. Quais seriam, então, as possibilidades diagnósticas para um paciente apresentando nodulações hepáticas? Eu queria... O que a gente poderia pensar? Não sei se... ele tem uma... Depois a gente vai ver a patologia, né? A professora Juliana vai expor. Mas, assim, pelo menos é o dado que a gente tem dessa biópsia, de que existia um tecido fibrótico em torno. Algo mais, gente? Assim, alguma, assim, a gente pode pensar em etiologia, assim, diga aí, Felipe. Sim. Condições benignas, né? Se a gente abrir, assim, por exemplo, a gente pensa em causas neoplásicas, causas não neoplásicas. Entre as não neoplásicas, por exemplo, a gente poderia abrir para que tipo de etiologia, por exemplo? Uma infecção? Será? Vamos ver. Veremos. Sim. A gente vai ter as imagens aí. Mas só para a gente realmente dar o ponto de partida. Mas é óbvio que, quando a gente está diante de um processo, né, claro que a característica da imagem vai ajudar bastante, né, no raciocínio. Sem dúvida, é um exame fundamental. E fora a função, né, do órgão, né, o acometimento, o que pode estar acontecendo. De acordo com os achados até então, o que a gente pode esperar da análise de função hepática, assim? Diante dessa história, assim, como que eu vou analisar essa função? O que eu queria que vocês, né, os alunos, contribuíssem, assim. O que pode estar acontecendo do ponto de vista de função hepática com esse paciente? Sim. Sim. Então, provavelmente...
provavelmente, ele pode ser que ele tenha uma função hepática normal? Depende. Se o acometimento hepático for apenas em função das nodulações, né? E aí acho que e o parênquima hepático estiver preservado, né? A gente sabe que o fígado é um órgão muito resiliente, né? O seu Paraná está aqui para... Não vou muito além, mas... Enfim, tá? Mas só para a gente fazer um exercício aqui rapidinho, depois a gente vai ver os exames, tá? E realmente... Bem, será que existe relação entre a doença hepática e o adoecimento renal? Essa é a grande pergunta. A gente sabe que existem condições, né, que se conversam, né? Doenças renais e hepáticas, mas será que nesse caso, não sei se a gente tem... Depois a gente vai abrir para os professores, mas assim, seriam as perguntas que a gente teria a fazer, né? Acho que a hemato entrou pontualmente no caso, acho que por uma hipótese, né, de uma disfunção renal secundária a uma doença hematológica. Mas, enfim, acho que... Tá, eu acho que essa aqui ou se esse paciente tem duas doenças, certo? Medicina, a gente sempre tenta buscar uma condição única, né, que explique tudo, tá? Mas eu acho que isso pode estar acontecendo. E qual a relação entre a gamopatia monoclonal, né, já que isso foi antecipado, né, na história, e os problemas hepático e renal? Também essa é uma outra pergunta que eu acho que a gente tem que... Talvez essa seja... Tá? Ou, assim, o que isso tem a ver com a doença... Acho que principalmente a doença renal, provavelmente. Certo? Isso tudo a gente vai aprender hoje aqui, gente. Vou falar sobre... Eu vou adiantar, certo? Aqui são alguns exames, são muitos exames. Esse paciente ele tem uma história longa, tá? Então, assim, não tem como ler todos. A gente fez destaque para alguns, certo? Isso foi logo no início. Então, assim, não chama atenção, se vocês virem alguma coisa, né, nível de hemoglobina, inclusive a função hepática. Ele tem uma transaminase, uma TGO, que a gente chama hoje em dia a gente usa o termo tocada, né? E uma gama-GT também discretamente elevada, que poderia estar presente numa condição, né, acho que um nível de albumina, você vê que uma síntese proteica normal. Deixa eu ver aqui um outro marcador de função hepática, talvez esteja no outro slide. Tá. Acho que bilirrubinas, tá? Função tireoidiana, sorologias já feitas negativas, certo? E assim, chama a atenção um marcador tumoral, um CA199. Eu queria depois que a gente discutisse isso também, que estaria elevado. A gente não tem aqui o valor normal, mas está elevado. Bem, acho que não tá, ficou bem miudinho esse slide, não sei se vale a pena apagar, mas também aqui a gente tentou pintar de amarelo. Você vê que a sequência ela é muito, né, em 2023, né, nesse percurso todo, março, maio, julho, tá? Então, assim, tem várias baterias de exames que foram realizados e aqui eu chamo a atenção para um tempo de protrombina, né, satisfatório, né? Acho que lá no mesmo tanto quanto no início do caso, certo? A função hepática, a gente pode dizer que é normal. Acho que depois o Sr. Paraná pode comentar assim, se algum desses marcadores pode já dar uma sinalização de disfunção orgânica. Tá? E aí ele começa a evoluir com algumas variações de hemoglobina, né, anemia, e a creatinina, certo? Que era 1,6, e aqui realmente foi aí que ele começa a evoluir com uma disfunção renal, e aí a nefro entra no caso, a hemato é chamada, certo? Então aqui eu só chamo a atenção para essas, acho que são muitos, e eu estou só catando aqui o que chama mais atenção. Se vocês virem alguma coisa, aqui os níveis de CA199 também continuavam, né, flutuando, tá? E alfa-feto também, sim. Tá? Acho que eu não me lembro de ter colocado o valor normal aqui. Não sei que está que nível. Pronto, então assim, eu acho que desse percurso aqui, a gente tem mais alguns slides de exames, certo? Mas tem uma imunofixação de proteína de urina com ausência de bandas monoclonais, uma imunoeletroforese de proteínas séricas, tá? Com uma IgG nesse valor, IgM, IgA, que depois o CN vai comentar com a gente. Tá?
e a imunofixação com banda monoclonal e GGK, que são realmente exames alterados, né, relacionados a isso. Tá. Aqui também eu chamei a atenção até para persistia relativamente dentro de níveis normais, né, os marcadores de função hepática. Vamos lá. Oi. Sim. Você faz uma função hepática. É. Ele tem aqui em cima, tempo de protrombina. O que talvez tenha acontecido, eu vir assim, é que ao longo esse paciente evolui com o adoecimento, né? Então ele vai realmente evoluindo. E assim, os exames mais finais ele mostra já uma redução de albumina. Então talvez esse seria uma questão do tempo. Então aqui, ó. Aqui, por exemplo, em janeiro de 2024, ele faz uma albumina de 2,9, né, com função renal também já, né, marcadamente alterada, uma proteinúria significativa, tá? Aqui acho que a Fafeto também continua, e o CA199, ele evolui com uma elevação significativa, e em maio de 2024, ele tem esse nível de CA199. Estou só pontuando, eu gostaria todos que vocês que estão guardassem essas informações para a gente comentar, certo? Depois dessas alterações. Aqui também, aqui em julho, né? Você vê que já tem uma piora, persiste. Então, esse paciente está em investigação. Ele realmente não tem um diagnóstico definitivo, né? Existem hipóteses, mas... aqui seriam alguns exames de imagem, tá? Com uma ultrassom de aparelho urinário de janeiro, mostrando uma nefropatia parenquimatosa bilateral, né? Com uma perda de relação córtico-medular. Sabe que o ultrassom né, pode realmente sinalizar uma doença renal crônica. Aqui tem o resultado do mielograma, que depois... Aí a gente pode... Se você quiser, a gente preserva esse slide, tem os laudos, viu, Lu? E aí a gente volta, tá certo? Eu vou deixar esse comentário sobre o mielograma e a biópsia para quando for na discussão clínica a professora Luciene trazer, tá bom, gente? E ver qual o significado disso nesse contexto, dessa discussão desse caso. E a imunofixação de proteínas também, tá? Com essa alteração. Nós temos uma TC de abdômen que foi feita aqui, que essas imagens a gente vai ver, tá? Em 14 de maio, certo? Eu vou também deixar para os comentários do Suélio. E aqui chama atenção para a elevação progressiva desse marcador tumoral aqui, que a gente também vai discutir o significado dele. Tá certo? Então, aqui foi um recorte do prontuário. Existe o registro de uma ressonância que foi feita em outro serviço, né, que foi comentado por Mona, em janeiro, tá? E que isso aqui realmente eu vou ignorar, porque isso foi investigado, esse espessamento parietal anteropilórico, foi feita uma endoscopia, foi feita uma biópsia, e assim, na visão da endoscopia isso não foi percebido, e a biópsia também foi negativa, tá? Então a gente não trouxe para a história para não confundir, certo? Então, o que chama atenção é que há nódulos hepáticos com realce hipervascular, incaracterístico, esparsos, certo? Localizando aqui todos eles, tá bom, gente? E aí o Suélio também pode comentar sobre a caracterização desses nódulos, né? O fato de ser hipervascular, não ser hipervascular, que significado isso poderia ter, certo? O que a gente olha? Bem, eu acho que a gente pode passar para a radiologia, e aí você vai mostrar as imagens. Diga. O paciente tem diagnóstico de doença crônica de fígado. Então, houve um laudo que foi dito aqui, né, descrito, com dano hepático fibrótico avançado. Então, a pergunta que eu tenho para a Juliana é se a terminologia que é usada para descrever doença crônica de fígado
como é que vocês classificam. E para Paraná, esse paciente tinha um diagnóstico de cirrose e tinha um nódulo hepático que, assim, a gente sabe que doença é tumor. Para iniciar tratamento com radioterapia ou quimioterapia, todos os tumores precisam de histologia, exceto carcinoma hepatocelular. É o único tipo de câncer que, se você tiver padrões característicos por imagem associado a padrões de doença crônica de fígado, que no caso já tem, não há necessidade de se fazer biópsia. Então, assim, esse paciente já tem uma biópsia negativa, já fez quimioembolização. Se ele tiver tumores clássicos para carcinoma hepatocelulares, há necessidade de fazer uma nova biópsia? E depois, para a Juliana, queria que ela comentasse a descrição, como é que é descrita a classificação de pacientes com doença crônica de fígado. Nada. Esperar nada. Se um paciente tem já um diagnóstico de uma doença crônica de fígado e o nódulo tem características de um tumor primário, que é o que ocorre na doença crônica de fígado, e o radiologista me diz qual é o padrão. É um nódulo que capta, é um nódulo que tem pseudocápsula, é um nódulo que faz washout. Pronto, está definido o diagnóstico. Eu acredito que isso ocorreu porque se ele foi a uma quimioembolização, é porque o diagnóstico de carcinoma hepatocelular foi confirmado. Então, assim, a não ser que tenha surgido uma outra lesão com outra característica, mas assim, a raridade da raridade. Então, e acho que na maioria das vezes a gente não precisa de biópsia na condução desses casos. A gente precisa da imagem de um bom imaginologista. Bom dia. Talvez seja interessante a gente mostrar a biópsia, que aí eu posso falar um pouco da... Pode ser. Você depois faz a descrição do que foi achado. Algumas imagens. Você fez imagem de tomografia? Não, esse é da patologia. Então, outro arquivo. Isso. Basicamente, aproveitar o momento que a gente está aqui com estudantes, com residentes, né? Uma das formas que a gente utiliza hoje para classificação de tumores hepáticos primários, carcinomas hepatocelulares, é utilizar a classificação de Lee-Hades, né? Então, a gente tem algumas categorizações. Se não pode, se a imagem está com a qualidade ruim, ele não é possível se fazer uma análise adequada. Se você tem tumor dentro do vaso, que é uma das características do carcinoma hepatocelular, é um dos tumores que mais frequentemente se insinuam e propagam para dentro de vasos, como via porta, como veias hepáticas. Se a lesão é tipicamente benigna, chama de Lee-Hades 1, provavelmente benigna 2. Se provavelmente é maligna, mas não tem um aspecto típico de carcinoma hepatocelular, chama Lee-Hades M. Se é uma probabilidade intermediária para malignidade, Lee-Hades 3. Se é provavelmente maligno, Lee-Hades 4. E se é definitivamente o carcinoma hepatocelular, o Lee-Hades 5. Por que é importante a gente ver isso? Se nós temos um Lee-Hades 1, a chance de ser tumor é 0. Um Lee-Hades 2, 16% vão ser carcinoma hepatocelular. Geralmente são tumores ainda na fase mais inicial, com comportamento menos agressivo e pode simular lesão benigna. Um Lee-Hades 3, 37% carcinoma hepatocelulares.
Lirades 4, chance de 74% de ser um carcinoma hepatocelular, e o Lirades 5 em torno de 95%, 97% de acordo com os trabalhos. Ou seja, nós somos muito bons para dizer que aquele tumor é um padrão clássico de carcinoma hepatocelular, e por isso que hoje são feitas pouquíssimas biópsias para caracterização. Você tem um tumor de fígado, de pâncreas, de pele, de rim, todos eles, para iniciar o tratamento, precisam de histologia. Carcinoma hepatocelular em um fígado cirrótico, a gente quase nunca mais biopsia esses pacientes. Apenas para mostrar alguns achados que a gente vai ter que observar. Dentro do que Paraná falou, uma das coisas importantes é avaliar captação arterial hiperintensa, porque uma das características do carcinoma hepatocelular é que ele tem neoangiogênese, e essa neoangiogênese faz com que o tumor capte mais do que o fígado normal. Então, se nós vamos avaliar se não tem nenhuma captação na fase arterial, aí nós vamos ver, o tumor, quanto maior o tumor ele tem uma chance maior de ser uma lesão maligna. E a gente vai avaliar duas coisas que Paraná citou. Um padrão de cápsula, captando, e um padrão de washout, que o nódulo fica mais escuro do que o fígado. Então, se ele for hipervascular, ele pode ser hipervascular na fase arterial, capta mais do que o fígado, e na fase portal ele fica mais escuro do que o fígado. E outro padrão é o padrão de crescimento. Então, se a gente usar esse padrão de lesão hipervascular com esses 3 achados adicionais, a gente consegue fazer uma caracterização onde nós vamos poder identificar de um Lirades 3 até um Lirades 5, que é um padrão efetivamente clássico de carcinoma hepatocelular. Então, vamos ver aqui somente esse paciente tinha esse exame de 20 de março de 2023. Uma lesão subcentimétrica em torno de 9 milímetros. Vejo que ela é mais escura do que o fígado normal na fase sem contraste. Na fase arterial, ela é hipervascular, ela capta mais do que o fígado. E na fase tardia, ela tem um washout, ela fica mais escura do que o fígado. Então, nódulo sem contraste, injetou o contraste, ele captou rapidamente, e tardiamente ele tem um washout, mas é um nódulo subcentimétrico. Então, dentro dos critérios aqui do Brasil, nódulo com 9 milímetros, a gente não consegue fechar o diagnóstico. Geralmente é sugerido fazer um acompanhamento precoce, porque esse nódulo pode ser um carcinoma hepatocelular, mas ainda não é um padrão típico. Então, nesse caso aqui, ele tem um padrão hipervascular, mas é menor do que 10 milímetros. Então, ele não pode ter uma classificação maior do que 4. Só para lembrar para vocês. A gente avaliou um outro nódulo. Tem aqui que o nódulo, ele não capta o contraste. Então, aqui sem contraste, ele não capta. Esse provavelmente é o nódulo benigno. E apenas para fazer uma referência, o paciente tem um lipoma aqui na parede torácica lateral. Você vê que essa lesão nodular é tão escura quanto o tecido subcutâneo. Isso é um lipoma de parede, no hipocôndrio esquerdo. Quando a gente avalia essa outra lesão nodular, a gente vê sem contraste, lesão hipervascular, mas não tem um washout. Também um nódulo indeterminado, mas um Lirades também 3. Tem esse outro nódulo maior, sem contraste, hipervascular, pouco maior do que 2 centímetros, mas ele não tem um washout. Então, se ele não tem um washout, não tem crescimento, que é a primeira lesão, é um Lirades 3, mas uma lesão suspeita. É um fígado cirrótico com lesão nodular, com cerca de 2,5 centímetros a 3 centímetros. E tem essa lesão aqui que tem uma característica diferente da outra. Veja que essa lesão sem contraste, a gente injeta o contraste, ela não capta, e tem uma outra característica. Veja que o fígado, você vê a cápsula, essa lesão tem uma retração de cápsula. Então, lesões que têm retração de cápsula, nós temos sempre que lembrar em um fígado, lembrar a possibilidade de colangiocarcinoma, lembrar a possibilidade de hemangioma que trombosou, que fibrosou, e algumas lesões tratadas também podem ter esse padrão. Ou seja, tem padrões distintos. Um nódulo pequeno, 9 milímetros, hipervascular com washout, outro nódulo hipervascular pequeno sem washout, outro nódulo hipervascular de 2,5 centímetros sem washout. Ou seja, não tem nenhum... A única lesão que parece ser um carcinoma hepatocelular é aquela lesão menor de 9 milímetros. Mas nessa época não tinha diagnóstico ainda de doença crônica de fígado, não é isso? Eu acho que nessa época ele ainda não tinha. Por isso que foi sugerido fazer a biópsia, e aí na biópsia que foi feito o diagnóstico de cirrose. Essa paciente voltou aqui 27 de janeiro de 2024. Então esse exame, 10 meses depois, veja aquela lesão de 9 milímetros, agora ela já é hipervascular e com washout e com crescimento. Esse aqui já é um padrão clássico de carcinoma hepatocelular. Então,
Um padrão como esse aqui não há necessidade nenhuma de se fazer biópsia pelo padrão. Fígado cirrótico, que ela já tinha o diagnóstico, né? Que na biópsia anterior fechou o diagnóstico de doença crônica avançada, com o padrão hipervascular com washout, não precisa fazer biópsia. Esse é o único tipo de tumor. Esse aqui, ó, eu vou voltar. Essa lesão que hoje tem em torno de 5 centímetros, em 27 de janeiro. Essa lesão, em 20 de fevereiro, em 20 de março, ela tinha 9 milímetros. Então, olha aqui a localização. Veia cava, transição aqui dos segmentos 2 e 4. Aqui ela cresceu. Segmento 2 e 4. Mesma localização. Então, aquele nó de 9 milímetros passou a ter 5 centímetros em 10 meses. E tem um padrão agora clássico de carcinoma hepatocelular. Você vê sem contraste, ele é escuro, depois injeta o contraste, ele é hipervascularizado, capta mais do que o fígado, e tardiamente ele tem um washout e tem um esboço de um pseudocápsula, um padrão clássico de carcinoma hepatocelular. Tem algumas outras lesões, você vê uma aripodência com discreta captação, mas você não vê um padrão clássico também de washout nessa outra lesão. Nós vemos aqui um padrão também, aquela lesão, a margem inferior dela, a lesão cresceu bastante. Você vê que ela tem padrão hipervascular com washout também. Aquela outra lesão pequenininha, ela era hipovascularizada com retração de cápsula, mas não mudou nada. Então, veja, essa lesão que provavelmente é uma lesão, em 10 meses não mudou nada. Então, provavelmente tem uma chance grande de ser uma lesão benigna. E tem uma outra lesão aqui, hipodensa, na fase arterial ela capta, e tardiamente ela tem esboço de washout. Provavelmente é um novo carcinoma hepatocelular também que está surgindo, mas ainda subcentimétrico. Agora, 16 de maio, aquela lesão, vejam mais uma vez, essa aqui provavelmente é pós-quimioembolização, eu imagino, não me lembro a data que foi feita a quimioembolização, mas acho que foi no início do ano, acho que foi em janeiro. Mas você vê que a lesão está aqui, ela ainda capta um pouco na fase arterial e com washout, e quando você ainda tem captação, é importante que você diz que a lesão não respondeu completamente. Então, provavelmente esse paciente vai precisar fazer uma nova quimioembolização para poder tratar essa lesão. E vejam, 1 ano e 2 meses depois, aquela lesão com retração de cápsula continua com o mesmo tamanho. Então, essa lesão está com o mesmo tamanho, em torno de 1 centímetro, 2. Veja o contorno do fígado, ele vem, retrai na lesão, mas essa lesão pode ser, como eu disse, pode ser um colangiocarcinoma, por não crescer, torna-se pouco provável, mas pode ser um tumor com fibrose, às vezes é mangioma. Pacientes com cirrose, quando você acompanha ele ao longo dos anos, com a formação da fibrose, muitos hemangiomas trombosam, e quando você faz o transplante de fígado, você só vê fibrose. Então, algo que pode acontecer com a mudança de vascularização do parênquima hepático com avançada cirrose. Janeiro e abril, certo? Então, pronto. E aí você vê aquela lesãozinha pequena, ela ainda continua, sem contraste, arterial e tardiamente um washout, uma lesão subcentimétrica também, na região subcapsular do segmento 5. Então, no primeiro momento, a gente não tinha como fechar o diagnóstico, a única lesão que era hipervascular com washout era de 9 milímetros. A outra lesão era hipervascular sem washout, provavelmente foi o motivo de ter feito a biópsia, que é um padrão indefinido, e a gente tinha uma suspeita forte de ser um carcinoma hepatocelular. Muito bom, Hélio. Só uma pergunta assim, sempre tomografia, né? Ressonância não é... Sim. Tá, se tivéssemos a disponibilidade de uma ressonância, seria superior a uma tomografia? Se a gente vai escolher um dos 2 métodos, ressonância. Sim. Tá. Entendi. Tá. Muito bom. Excelente. Bem, agora a gente vai abrir para discussão com os clínicos, tá? Sou Paraná. Comente o que o senhor achar pertinente. Bom, diante das provocações, é um paciente atilista.
e que apresentava algumas alterações do perfil bioquímico do fígado, chamava a atenção já alterações discretas de AST-ALT, mas com predomínio de AST sobre a LT, isso tem um significado. Geralmente a gente vê isso em doença tóxica, como na doença alcoólica do fígado, e vê também nas hepatopatias avançadas, quando o paciente já tem uma fibrose mais avançada. A gente hoje evita o termo inicial de cirrose para chamar de fibrose, e gradua 1, 2, 3, 4 a fibrose hepática para tirar o estigma do nome cirrose, que é um estigma de uma doença terminal, e ela não é uma doença terminal, ela pode ir para frente, mas pode ir para trás, inclusive regredir. Então, isso... Bom, quanto ao eixo hepato-renal, claro, existem muitas e muitas doenças hepáticas que se imbricam com doenças renais. Eu digo que a hepatologia é a especialidade mais ampla da medicina interna. Por incrível que pareça, com quem menos a hepatologia interage é com a gastroenterologia. É curioso isso, né? Embora a gente esteja atrelado à gastroenterologia, eu não sei porquê, porque não tem muito a ver, mas nas nossas sessões tem sempre nefrologista, endocrinologista, infectologista, e não tem gastroenterologista, porque é muito resumida a interação entre a gastroenterologia e a hepatologia. Isso é uma coisa bem do Brasil mesmo. Quais são esse eixo renal e hepático? Bom, são vários. Se a gente está falando de uma doença renal aguda, a gente vai falar de uma AC do hepatopata. O paciente hepatopata crônico, cirrótico, ele é um vasoconstricto. Qualquer coisinha faz ele descompensar, porque ele rouba o fluxo para a região esplâncnica e o fluxo periférico dele é reduzido. O tônus simpático é alto, renina, angiotensina, aldosterona é alta, a filtração glomerular cai. Então, como é que ele compensa isso? Fazendo a medular renal produzir prostaglandina. E se essa prostaglandina entrou em exaustão, como, por exemplo, se o paciente teve uma infecção com endotoxinas que aumentam a vasoconstricção, ele vai descompensar. Se ele tomou inadvertidamente um anti-inflamatório e bloqueou a produção de prostaglandina, ele vai descompensar. E se ele tiver com uma doença muito avançada, com ascite, icterícia, etc., ele pode ir para uma síndrome característica, que é a síndrome hepatorrenal. Estou falando da aguda. No crônico, muda um pouco o espectro. Quando o paciente é portador de um vírus de hepatite, a gente sempre pensa na possibilidade de vasculites e de glomerulonefrite no envolvimento das vasculites. Aí tem várias, a principal é a crioglobulinemia mista. Mas num paciente etilista, com doença crônica de fígado, com insuficiência renal crônica, o que a gente pensa habitualmente é nefropatia por IgA. Não é Berger, nefropatia por IgA, não é Berger porque você tem uma causa. E o álcool faz isso, o álcool faz circular muito imunocomplexo de IgA, porque ele altera a barreira gastrointestinal, e a doença hepática piora ainda mais, porque altera a excreção dos imunocomplexos de IgA na bile. Então, esses pacientes fazem nefropatia por IgA, uma doença arrastada, que você vê o sedimento urinário sujo, cilindros granulosos, discreta alteração de aminotransferados. De vez em quando, se você tem um outro insulto, ela agudiza, mas depois volta ao normal e é uma doença crônica. Então, o espectro de interação entre o fígado e o rim são imensos, são muito grandes. Bom, em relação a esse caso, era uma paciente que não tinha lesões típicas. Estou muito curioso para ver essa biópsia. Mas, posteriormente, não precisa mais de biópsia, porque está muito claro. Ela tem um hepatocarcinoma. Hepatocarcinoma, na maioria das vezes, LIRAD5 não precisa biopsiar. E já foi submetida ao tratamento, que é a quimioembolização, que tira proveito da alta vascularização arterial desses tumores. O que não acontece com outros tumores, inclusive primários do fígado. As metástases não são assim. E o colangiocarcinoma, que é outro tumor primário do fígado, que ocorre em doença crônica de fígado também, ele é hipovascular, ele não é hipervascular. Algo mais que eu vi aqui, muito cuidado na interpretação dos marcadores tumorais. Lembre-se que marcador tumoral não é para pedir, como se faz hoje, como rastreamento de doença, para diagnóstico ou rastrear, não.
Eles foram concebidos para controle terapêutico depois do diagnóstico. Né? Então, todo mundo pede, mas está errado. É a mesma coisa que todo mundo pedir ferritina, porque todo mundo pede, é banalização. Quanto menos se estuda, mais exame se pede. Né? É a medicina atual. Muito exame, pouca cabeça, pouco estudo, pouco eixo de raciocínio diagnóstico. É uma medicina perdulária que está condenando o sistema todo à exaustão. Seja ele público, seja ele privado. Está todo. Quanto mais a gente formar piores médicos, e a gente só está formando médicos piores, mais a gente vai ter o sistema ameaçado. E eu não estou nem falando das corruptelas aí, das picaretagens, não estou falando disso, né, do ortomolecular, nutrólogo, isso aí é uma aberração, não é médico, isso aí é uma medicina do artigo 171 do Código Penal, não é a medicina que a gente faz. Estou falando da medicina mesmo, medicina que tem eixo de raciocínio clínico, mas que hoje não tem quem faça raciocínio clínico. E aí o indivíduo tenta compensar a insuficiência técnica pedindo muito exame e acaba pedindo esses exames todos. Muito cuidado. Todo paciente cirrótico, ele pode ter alteração de CA19.9. Tá? A alfa-fetoproteína, se ele tem um nódulo, sim, avalie. Mas se esse CA19.9 subiu tanto, o que é que pode estar acontecendo com esse tumor? Bom, primeiro, não é tão específico assim. Segundo, estou muito curioso porque tem um tipo de tumor que está se tornando cada vez mais frequente, porque quem está tomando a dianteira hoje dos tumores hepáticos é a síndrome metabólica, a esteatose, esteatohepatite. E esses tumores, eles são mistos, eles são tumores de célula oval, tumores de célula tronco, e eles produzem, no mesmo tumor, colangiocarcinoma e hepatocarcinoma. E aí você pode ter o CA19.9 subindo junto com a alfa-fetoproteína. Bom, o que é importante para esse paciente? Assim, a gente demora muito para avaliar um paciente com nódulo aqui no nosso hospital. Isso é a meia-culpa nossa, que a gente precisa sempre fazer. Um paciente com um nódulo hepático numa condição como essa, no hospital que tenha condições, é um paciente para em uma semana ele está definido a vida dele. É assim que eu vivo, é assim que eu concebo a medicina e era assim que eu buscava fazer no meu tempo da 4B. É inadmissível esperar consulta disso, consulta daquilo, não dá. Sobretudo depois de saber que esse paciente tinha uma cirrose hepática. Então, é inadmissível. Então, não é por outro motivo que meses depois esse tumor estava imenso, porque ele dobra de tamanho a cada 6 meses, se ele tiver um bom comportamento biológico. Se ele tiver um mau comportamento biológico, ele triplica o tumor a cada 6 meses. Né? Então, a gente perde tempo, porque um tumor grande, ele faz microinvasão vascular. A depender do tipo de tumor, essa microinvasão vascular começa com 2 centímetros. Macrotrabecular, por exemplo, com 2 centímetros ele começa a invadir vaso. Né? Então, essa é uma situação que a gente precisa corrigir no hospital escola. Tudo se demora. Né? E lá fora não vai ser assim. Então, a gente precisa formar pessoas. Né? E quando a gente forma pessoas, no sentido da formação, é muito mais do que graduar pessoas. Né? É muito mais do que isso. Então, a função nossa aqui é formar. Então, isso é lamentável que isso tenha ocorrido num hospital que é um hospital escola. Lamentável. E a outra questão é que eu vi a dificuldade que as pessoas tiveram para montar esse caso. Por que isso? Porque os nossos prontuários são deploráveis atualmente. Uma coxa de retalho. Eu não faço nenhum aluno meu de pós-graduação fazer qualquer tipo de trabalho baseado em revisão de prontuário, porque vai me dar um trabalho e eu não vou ter certeza se a qualidade foi boa, porque o prontuário é todo retalhado, mal escrito, mal documentado, completamente anacrônico, e tem coisas que não dá para entender, porque tem 2 informações em 2 folhas diferentes, completamente diferentes. Então, eu imagino que boa parte do que a gente viu aqui foi por causa disso. Acho que eu já falei demais, né?
paciente que a gente suspeita de uma doença crônica de fígado, não precisa necessariamente fazer a biópsia. A gente pode fazer a elastografia. Esse hospital aqui foi o primeiro do Brasil a fazer elastografia hepática no serviço público. Primeiro do Brasil, em 2009. A elastografia é uma tecnologia francesa que avalia a consistência do fígado. Ela nos dá os resultados por quilopascais, ela vai nos dizer se aquele fígado está mais duro, está mais mole, e tem uma escala para dizer se é compatível com a fibrose grau 1, 2, 3 e 4. Ele é muito bom para falar de fibrose 3 e 4, não é bom para falar de fibrose 1 e 2, mas ajuda a me dizer, não tem uma fibrose avançada ou tem uma fibrose avançada. E isso pode prescindir da biópsia hepática e nos ajudar a entender o nódulo. Porque se eu tenho um paciente com a fibrose avançada e com um nódulo, eu obrigatoriamente tenho que pensar no nódulo primário de fígado. E esse recurso está disponível. Provavelmente deve ter sido feito, está perdido no prontuário. Pode ser feito também por ultrassom, bem disponível na Bahia, ou por ressonância, que é o melhor dos métodos, mas é mais caro, mais complicado. Mas, assim, ajudaria muito, foi bem lembrado. Excelente. Nossa, quanta coisa eu aprendi. Imagino vocês. Muito obrigada. Vocês não têm noção do privilégio que é vocês estarem aqui hoje ouvindo tudo isso, gente. E realmente, assim, eu não vou me delongar para a gente não roubar o espaço da sessão. Mas isso assim, a gente tem que sempre pensar o que poderia ter sido feito para a gente não acostumar com a mediocridade, com o que não está certo, tá? Porque, assim, vocês têm que realmente sobe o sarrafo e pensem no que vocês podem fazer melhor. E o papel de vocês em correr atrás, botar as coisas para andarem, eu sempre digo assim, vocês têm que advogar pelo paciente de vocês. Então, quem está na ponta, que são os internos, os residentes, eles têm que realmente correr atrás, porque eu acho que a gente acaba ganhando bastante, o paciente também, né, principalmente. Eu vou passar para Luciene, fazer um comentário breve sobre as questões relacionadas à hematologia. Depois a gente passa para Maria, que vai falar sobre a patologia e sobre as questões renais, depois Juliana. Ou talvez até o contrário, Juliana antes, depois a gente fecha com o renal. Tudo bem? Pronto. Tá bom, bom dia a todos. Então, me chamo Luciene, como o Cris já falou. Então, assim, a hematologia, né, como uma especialidade vasta que acaba entrando na seara da hepatologia, na seara da nefrologia. Então, esse paciente, tudo começou na chamada da hematologia, nesse caso, quando na piora da função renal, se pediu a avaliação do que a gente chama de proteinograma, que é composto pela eletroforese de proteína sérica, eletroforese de proteína urinária, imunofixação sérica e urinária, e esse paciente, por questão de acesso, não conseguiu fazer, que são as dosagens de cadeias leves, livres, que a gente faz uma relação capa-lambda. Ele inclusive, fez externo, a gente está aguardando o resultado. Então, nessa seara dessa piora da disfunção renal, foi pedido esses exames, detectado uma proteína monoclonal, IgG-capa, e nesse contexto a hematologia chamada. Imediatamente a gente tem que prontamente afastar uma condição que para a gente é neoplase, que é um paciente idoso, negro, é mais comum inclusive, que é o mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer hematológico e hoje na hematologia o segundo mais comum, né? Um dos mais comuns e cada vez mais prevalente com o envelhecimento da população. Então, nesse paciente, aí vem exatamente o que Cris mostrou aqui, mielograma e biópsia de medula óssea. Mielograma, ela descreveu uma medula óssea diluída em sangue periférico. O que é isso? Isso é uma característica na avaliação do exame que a gente vê a qualidade do exame. Um bom mielograma não pode estar diluído em sangue periférico. Isso, muito provavelmente, na hora que a gente puncionou, foi sangue. Então, assim, ficou uma amostra de mielograma não tão boa. Mas, de qualquer forma, a gente tem... acabou não colocando aqui, Cris, mas o mielograma tinha 4% de plasmócitos. No mielograma com a amostra um pouco diluída, a gente não vai tanto ponderar e considerar com certo valor. Mas só para vocês terem, do ponto de vista racional e de conceito, para a gente diagnosticar mieloma múltiplo, que é uma neoplasia plasmocitária, a gente precisa de mais de 10% de plasmócitos no mielograma. Complementando o estudo medular, então ele fez a biópsia de medula óssea, essa biópsia de medula óssea, ainda no mielograma, só para comentar, mas aqui vai entrar muitos detalhes a mais, que essa displasia leve a grave da série eritroide, a gente pode ter no contexto de paciente crônico com algumas complicações. A gente tem uma condição na hematologia, que é fora da esfera da gamopatia, que são as síndromes mielodisplásicas,
que a gente tem displasia na medula óssea. Mas na hematologia a gente tem um jargão. Nem toda displasia na medula é igual a síndrome mielodisplásica. Então, eu acho que esse paciente aqui não tem displasia. Que seria outra coisa. Então, comentando sobre a biópsia de medula, é uma medula óssea normocelular paridade, só para os meninos, os estudantes. O mielograma a gente vê a morfologia da célula fina. A biópsia de medula a gente precisa do patologista, que a gente consegue tirar um fragmento da biópsia, que a gente tem um componente celular e ósseo para avaliar. É o melhor exame para a gente avaliar a celularidade da medula. E aqui para a gente complementou, porque o mielograma estava diluído. Então, a medula normocelular, aí ele comenta celularidade até 50%, hipoplasia eritroide, mas trama reticulínica normal, que é o grau de fibrose. E o interessante que eu queria destacar dessa descrição da biópsia de medula óssea, que é importante para a gente na hematologia, quando a gente tem um paciente com gamopatia monoclonal, proteinúria nefrótica, a gente sempre tem que pensar no diagnóstico diferencial de amiloidose. A amiloidose é a L. Então, foi feita a pesquisa da proteína monoclonal, amiloide nessa biópsia, que foi negativo. Imunofixação da proteína, então, aqui. A presença do pico monoclonal IgG-kappa. Com esses dados, aqui a gente tem, a priori, o diagnóstico do que a gente chama de gamopatia monoclonal de significado indeterminado. O que é isso? A gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que a gente chama de hemigüs, é uma lesão precursora do mieloma múltiplo. Por que eu falo precursora? Porque não necessariamente ter a proteína monoclonal em sangue ou em urina leva a alguma lesão. Para a gente caracterizar a lesão, que é o diagnóstico então de mieloma múltiplo, tem que ter lesão óssea, anemia, hipercalcemia, disfunção renal associada à proteína monoclonal. Então, a priori, com esse estudo medular, a gente afastou o mieloma múltiplo e ficamos com um diagnóstico de gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Na hematologia, esse paciente foi atendido agora, terça-feira. A gente ainda não está contente ainda com só isso, então a gente pediu uma biópsia de gordura abdominal para afastar a amiloidose associada ao quadro. E estamos aguardando também a dosagem das cadeias leves para afastar, em última linha, não acho que seja o diagnóstico, mas precisa ser afastado, que é a amiloidose. Eu acho que muito provavelmente Cris vai dar continuidade. A gente está diante de um caso com componente renal e hepático imbricados, e que essa gamopatia, essa proteína monoclonal encontrada, foi encontrada naquele momento, mas ela não é a causadora dos problemas, a priori. A gente tem, só para comentar, Cris, uma condição que a gente chama de, hoje, cada vez mais, nos últimos 10 anos, tem se investigado bastante, e alguns autores interrogam até que ponto gamopatia monoclonal de significado indeterminado é insignificante, por causa de uma condição que a gente chama de gamopatia monoclonal de significado renal. Mas aí vai se mostrar a biópsia renal, que a gente viu que não tem. Perfeito, muito bom, excelente. Bem, Juliana, desculpa. Juliana, você agora vai falar da biópsia, tá? E aí no final a gente vai fechar com Juliana. Pode passar. E volte, tem uma antes. Então, nós temos 2 biópsias desse paciente em 2022, e eu imagino que seja daquele nódulo que o Dr. Hélio mostrou, né, que naquela época media 9 milímetros, e eu acho... Pois é. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa comentar é que o patologista precisa de dados, né? Então, o patologista precisa saber da clínica, esse paciente tem sinal clínico de doença crônica do fígado ou não. A gente precisa dos exames laboratoriais, pensando numa doença crônica, tanto os marcadores de função, como de agressão hepática, como de sorologias, né, que são importantes. E no caso de biópsia de nódulo,
a gente trabalha muito com essa correlação com a imagem, né? Então, ainda mais num paciente que tem tantos nódulos, saber exatamente qual foi o nódulo biopsiado, tentar ser o mais preciso possível. E, às vezes, as informações elas se perdem, não só no serviço público, mas também no serviço privado. Então, às vezes, o radiologista faz um relatório, quem fez a biópsia anexa esse relatório ao pedido da patologia, e, às vezes, essas informações se perdem. Então, de fato, a gente não tem exatamente a topografia desse nódulo, né? Eu imaginei que fosse aquele que a suspeita era de um CHC, mas a primeira biópsia foi essa, e nós não encontramos neoplasia, né? A pergunta era essa. Eu vou passar, a gente encontrou de achado apenas um amartoma biliar, né? Que é chamado um complexo de von Mayenburg, que nada mais é do que uma malformação biliar, e que o doutor Hélio pode comentar, mas eu acho que não justifica, né, o achado, geralmente ele é microscópico. E depois foi feita uma nova biópsia, também em busca de uma neoplasia, né? Então foi uma biópsia por agulha, e chama a atenção que temos aqui um infiltrado inflamatório bem importante, de uma distribuição que parece ser portal. Olhando mais de perto, esse infiltrado realmente ele é portal e septal, né? Parece que tem um septozinho aqui. A gente não vê esteatose, esse paciente tem uma história de etilismo, e nem balonização chama atenção, né? Tem um citoplasma às vezes mais claro aqui, mas não caracteriza balonização. E aqui está o infiltrado inflamatório mononuclear, que em alguns foquinhos, né, ele faz uma agressão aos hepatócitos, né? O que a gente chama de atividade de interface. Aqui uma outra área mostrando esse espaço porta alargado. A gente vê o ramo do ducto, o ramo da artéria e da veia. De novo com infiltrado inflamatório, né, que não é difícil para a gente enxergar, né, um infiltrado inflamatório pelo menos moderado. E essas areazinhas aqui de uma atividade de interface no parênquima, né? Mais de perto para mostrar o aspecto desses hepatócitos, que não tem esteatose. E em outras áreas, a gente vê essa fibrose que delimita parcialmente porções do parênquima, né? Então, o patologista ele pode utilizar de uma coloração, das colorações para colágeno, né? Então, quando a gente faz a coloração para colágeno, a gente consegue ver o grau de fibrose que tem um fígado. E isso conta uma história para a gente de quanto tempo aquele fígado tem alguma agressão, né? Então, nesse caso, a gente fechou em F3, né? Então, tem alargamento fibroso de espaço porta, tem septos, e ele quase delimita nódulos do parênquima hepático, mas não ficamos convencidos de que tinha uma cirrose, o que seria um F4, respondendo a pergunta do Dr. Hélio. A gente gradua de F0 a F4, né? F0 é o fígado que não tem nenhuma fibrose, F4 é o fígado que tem cirrose, e F1, F2 e F3 são os intermediários, né? O F1 é só alargamento fibroso portal, o F2 tem septo, e o F3 é quando a gente tem septo e ele delimita parcialmente nódulos no parênquima. Então, essa foi a conclusão. Recebemos 3 amostras, né? Em busca aí de uma neoplasia que não foi identificada, e uma arquitetura alterada por fibrose portal, septal e pericinusoidal, com limitação de alguns nódulos parenquimatosos pequenos, tá? Tinha um moderado infiltrado inflamatório, com focos de atividade de interface, sem esteatose, né? Uma balonização muito discreta. Também não identificamos corpúsculos de Mallory-Denk, mesmo quando, às vezes, o paciente que tem história de doença alcoólica ou de doença gordurosa do fígado, mesmo que ele faça controle, né? Deixe de beber, às vezes a gente ainda encontra os corpúsculos de Mallory-Denk. E não tem acúmulo de ferro, né? Então, fechamos com uma hepatite crônica em atividade moderada, com alterações estruturais no estádio 3. Né? Então, e sem neoplasia. Acho que esse é o último. Como? Um pouco de fibrose, pericinusoidal. Não, acho que nas fotos, naquela foto da fibrose, não ficou boa, né? A gente viu mais a fibrose portal. Por que é importante isso que o Dr. Paraná está comentando? É porque se o paciente tem uma história de etilismo, o mais comum é que se tenha fibrose pericinusoidal em zonas 3, né? Como na doença metabólica, também na doença gordurosa do fígado.
Bom, quem não me conhece, eu sou Maria, nefrologista aqui do UPS, né? Vou comentar um pouco, inicialmente, da parte clínica, né, desse paciente. Foi um paciente que chegou para o serviço de nefrologia, encaminhado com história de perda da função renal. Isso a gente sempre busca a história, tentar entender como isso começou, quando começou, para tentar identificar uma etiologia, sendo que muitas vezes na insuficiência renal a gente tem mais de um fator concomitante atuando aí para o desenvolvimento dessa doença. E esse paciente já vem, na verdade, com essa alteração da função renal desde o início do acompanhamento aqui. Ele já tinha uma creatina de 1,6. Né? E ao longo desse tempo ele teve vários fatores que poderiam ter levado a essa perda. Esse paciente fez inúmeros exames contrastados, né? Então, lesões sucessivas pelo contraste poderia levar a uma ira com um dano que foi se perpetuando e evoluiu para uma doença renal crônica, mas claro que a gente tem que estar atento e investigar todas as outras causas. Então, esse paciente se mostrou com proteinúria, né? Não, eu digo proteinúria porque a gente tem que diferenciar se essa proteinúria é albuminúria ou não, e eu não vi a descrição de quanto desta proteinúria é albumina, para a gente pensar em termos de onde esta lesão está localizada no rim. Então, ele tinha uma proteinúria importante. A gente não poderia atribuir essa doença simplesmente a outras lesões, como pelo contraste, ou uma hepatorrenal, que também pode se mostrar com uma perda progressiva da função renal. Né? A gente tem que pensar em glomerulopatias nesse caso. Né? É sempre interessante ver o quanto dessa proteína é albumina, né, para a gente pensar em glomerulopatia ou não. Não tem na história uma descrição que em nenhum momento esse paciente fez um quadro de síndrome nefrótica. Que aí eu teria proteinúria com hipoalbuminemia, ele tinha uma albumina de 4, né, no início do quadro, dislipidemia, né, mas ainda assim faz parte da nossa investigação inicial o screening para gamopatia. Não é incomum os nefrologistas serem os primeiros a identificar uma condição hematológica nesses pacientes, né. Então, nesse screening inicial para glomerulopatia, visto que era um paciente que tinha uma alteração da função renal com uma proteinúria importante, foi-se detectado esta alteração. Ele tinha uma eletroforese e imunofixação sérica e urinária positiva para IgG-capa e aí encaminhado para hematologia, que afastou, como o Luciene falou, mieloma múltiplo, né? Ficou com uma gamopatia de significado indeterminado. Mas, se a gente comprova que esse paciente tem um dano renal secundário a essa gamopatia, aí a coisa já muda, isso já se torna uma gamopatia de significado renal, que aí o paciente já tem indicação de iniciar o tratamento. Né? Então, a biópsia renal, neste caso, é fundamental e é realmente definitiva se esse paciente vai tratar como uma gamopatia de significado renal ou se vai ser só seguido como uma GAMUS. Né? Em relação ao acometimento nas doenças hepáticas, o doutor Paraná já falou, tanto acometimento pela condição hemodinâmica de uma doença crônica do fígado, mas também as causas que levam à doença crônica do fígado, como as hepatites, que podem cursar com glomerulopatias, vírus C mais membrana proliferativa, vírus B mais comum a membranosa, né? Tem a nefropatia por IgA, crioglobulinemias, né? Então, existe essa miríade e tem uma outra terceira condição que a gente poderia pensar, que também o rim pode estar cometido no caso de neoplasias sólidas por uma glomerulopatia membranosa. Né? Então, sempre que um idoso se manifesta com uma síndrome nefrótica, que nós identificamos que é uma glomerulopatia membranosa, ou até antes até de biopsiar, a gente tem que fazer essa busca por neoplasias, que são neoplasias compatíveis com a idade e fator de risco. Não é uma busca além disso. Então, esse paciente foi biopsiado nessa intenção de dar esse diagnóstico e afastar que isso fosse uma gamopatia de significado renal, que aí teria indicação de tratar esta gamopatia. Só que, além disso, tem esse quadro hepático, para complicar. Realmente é um paciente muito complexo, né, com inúmeros exames, inúmeras consultas. E, além da questão do prontuário, uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de pontuar é que a maioria de nós aqui estamos aqui todos os dias, principalmente os residentes. Eu acho que é a primeira vez que as 3 equipes sentam para discutir esse caso que é tão complexo e realmente exige um consenso para que se tome uma decisão do que vai ser feito com esse paciente. Os pacientes que têm cirrose conhecida, a gente faz uma vigilância por ultrassonografia
para a busca de nódulos, né, que podem ser CHC, pensando aí em transplante hepático, nos pacientes que têm indicação e que poderiam ser priorizados. E a dosagem de alfa-feto nesses pacientes também indicada? Nesses pacientes que estão em triagem? Então, a dosagem de alfa-fetoproteína, ela foi definida o seu papel mais no Oriente com hepatite B e posteriormente com hepatite C, que é um padrão de indução de lesão tumoral no fígado diferente, é por atividade necroinflamatória e ativação de fator de crescimento hepatocitário. Então, nesse caso, não, porque você tem uma atividade necroinflamatória e o cutoff da alfa-fetoproteína era um pouquinho alto, porque você está renovando célula o tempo todo. Mas agora, com a síndrome metabólica e a mecha esteatohepatite, não mudou, porque na esteatohepatite não é inflamatória. O mecanismo de carcinogênese é outro. E sendo outro, pequenas elevações de alfa-fetoproteína precisam ser valorizadas. Isso está sendo mudado agora para reincorporar a alfa-fetoproteína junto com o ultrassom a cada 6 meses do rastreamento do carcinoma hepatocelular. Mas tem que ser um bom ultrassom, minha gente. Esses ultrassons que a gente tem por aí, tenha paciência, é uma coisa horrorosa, né? Completando, enquanto está baixando. Nesse caso, diante de uma paciente com... A gente vê na clínica, né? Com síndrome metabólica, com estetose hepática, vale a pena o alfa-fetoproteína? Seria um marcador que a gente poderia pedir? Quando a gente tem uma esteatose hepática, a pior coisa que a gente pode dizer para o paciente é isso não é nada não. É o que mais dizem, né? Não é por outro motivo que quando o paciente aparece cirrótico ou com câncer de fígado. Toda semana eu tenho um. Toda semana a gente discute, né, Hélio, um caso assim. É impressionante, tumor avançado. Geralmente, hoje, mais os cardiologistas. Os cardiologistas estão despregados da síndrome metabólica, eles só veem mais o coração, precisa de um trabalho para poder engajar todo mundo. Esse paciente é do hepatologista, do cardio e do endócrino. O endócrino já está mais engajado. Mas mesmo assim, o que é que a gente faz com esse paciente? Ora, se esse paciente tem uma síndrome metabólica, ele tem 3 órgãos-alvo. Tem que fazer o perfil. Qual é o perfil de risco desse paciente? Aí você tem que ver. O risco cardiovascular, e você vai olhar se ele é um paciente que tem uma lipodistrofia, se ele tem uma dislipidemia aterogênica, etc. Qual é a história familiar? Ele pode ser o cardiovascular o primeiro. O segundo, diabetes. O segundo risco dele é diabetes e todas as suas complicações, incluindo insuficiência às alterações renais. O terceiro, geralmente, é o hepático. Qual é o risco hepático? Todos vão ter esteatose, gordura no fígado. Mas nem todos vão fazer doença no fígado. 20% só farão. Como é que a gente avalia? É muito fácil. Com a plaqueta, a idade, a STLT, a gente calcula o FIB do paciente. Calculando o FIB, que é uma coisa que você acha que é FIB4, FIB4. No celular tem. Se ele tiver acima de 1,3, esse paciente precisa fazer uma elastografia. É simples assim. Se a elastografia hepática mostra que ele tem fibrose, vai para uma assistência especializada. E aí sim, se esse FIB mostra que ele tem um F3 para cima, ele precisa entrar em rastreamento. Aí precisa fazer de 6 em 6 meses alfa-feto e ultrassom. Eu vi, na apresentação inicial, eu vi que estava programado uma nova biópsia de fígado para ele. Precisa? Não vejo motivo para uma nova biópsia. O diagnóstico desse paciente está definido. Ele tem uma biópsia de 22 com F3, provavelmente já era um F4, porque a biópsia tem questões amostrais. Não. Agora, o diagnóstico dele é que não está totalmente definido, porque ele tem uma hepatite crônica leve, né? E autoimune não deve ser porque é homem. Então, o que é que esse paciente tem? Não é viral. É provavelmente uma doença criptogênica, provavelmente. Mas, de qualquer maneira, não vai mudar o diagnóstico dele. O que a gente precisa ver agora é se esse paciente respondeu ao tratamento, se ele tem indicação de transplante hepático, e se ele tiver indicação de transplante hepático, eu preciso do diagnóstico renal, porque talvez ele precise do transplante duplo, hepático e renal, se ele tiver em faixa etária para isso.
A gente, só um pouquinho. Desculpa. Assim. Um pouquinho de paciência, já está acabando a sessão, tá? Vocês puderem resistir. Sim, até porque vocês vão ver que a biópsia renal é mais bonita do que a hepática. Então, esse paciente foi biopsiado, né? Recebemos um fragmento que media 0,9 por 0,2, uma relação cortical medular de 1:1. A biópsia tinha 22 glomérulos, era uma biópsia representativa. 3 glomérulos se encontravam esclerosados e foi analisado também o fragmento para imunofluorescência e para microscopia eletrônica. Bom, esse é um panorama dessa biópsia renal pela coloração do ASAN, que a gente observa que tem algumas faixazinhas aqui mais azuis, que tem um pouco de fibrose, mas no geral um parênquima renal preservado. Né? Novamente a gente observa aqui que tem umas áreas que a gente vê um dano crônico, né, ao córtex renal, existem essas areazinhas aqui em preta, mas é uma área de fibrose, mas no geral esse parênquima estava preservado, não é uma doença tão crônica. A gente observa esses glomérulos, né? Vamos observar que alguns deles têm um aspecto, né, que nesse aumento parecem não ter grandes alterações, outros já tem alguma coisinha aqui que a gente vai falar mais na frente, e tem esse glomérulo esclerosado, mas a maioria dos glomérulos não apresentavam, assim, a essa vista, grandes alterações. Esses são os glomérulos que eu estou falando, então a gente vê aqui um glomérulo, né, que nós observamos as alças capilares abertas, né, nós não vemos um excesso de célula, hipercelularidade, nem dentro das alças, nem nas áreas mesangiais. Novamente, um outro glomérulo com essa característica. As membranas basais finas, regulares, não tem hipercelularidade, né, nem endocapilar, nem mesangial. Esse glomérulo também, esse também representando praticamente um glomérulo sem alterações. A prata nós utilizamos que nós podemos ver melhor as membranas basais desses glomérulos, até para dar o diagnóstico de uma glomerulopatia membranosa, para ver se tem áreas de duplicação. Nós observamos melhor pela prata. E aqui nós vemos esses glomérulos, as membranas basais lisinhas, não tem espículas, a gente não vê áreas de duplicação. Esses são os glomérulos que não apresentavam alterações. Mas nós temos já outros glomérulos que apresentam as alterações que eu vou mostrar a vocês. Nós vemos que, diferente daqueles, esse glomérulo está um pouco mais murcho. Né? Observamos como se estivessem colapsando essas alças glomerulares e isso, consequente, um aumento, né, do espaço urinário. Isso são alterações regressivas, alterações isquêmicas crônicas, né, que nós observamos em alguns dos glomérulos que estavam representados nessa amostra. E tinha um glomérulo só, que aí já mostrava outro tipo de alteração. Né? Nós já observamos aqui que, diferente daqueles que eu mostrei para vocês, essa membrana basal já não está tão fininha e tão lisinha quanto aqueles glomérulos normais. Né? E tem uns nucleuzinhos aqui que estão mais pretos, né? Diferente daquelas células que a gente viu nos outros glomérulos. Aqui nós já começamos a observar que essa membrana basal está um pouco estranha. Né? Essa coloração aqui pelo ASAN e pelo picrocílio, a gente vê as membranas basais mais irregulares. Que nesse grande aumento, nós podemos ver aqui essa membrana basal mais espessada, irregular. Nós observamos já áreas em que tem uma duplicação. Nós estamos vendo aqui uma membrana basal, uma área e uma outra membrana basal e uma célula interposta aqui. Essa célula não deveria estar aqui. Nós temos a célula epitelial que fica aqui do lado de fora, o podócito. Essas célulazinhas com o núcleo preto picnótico, que são as células que morreram, mostrando que esse glomérulo passou por um processo isquêmico agudo. Né? E tem um material que está na luz desses capilares, né, que a gente observou em uma secção, que esse material tem essa característica aqui, que parece que foi algo que cristalizou e que até se quebrou. Infelizmente, esse material só está representado nessa secção e a gente não pode definir exatamente o que é isso. Só uma outra coisa que chama a atenção, que é quando a gente vê essas alterações, a gente sempre tem que buscar para olhar a arteríola desse glomérulo, né? Ver se tem alguma evidência de trombose, de uma lesão que sugira uma microangiopatia trombótica. E, infelizmente, também essa arteríola tem até um material aqui, né, que está mais hialino, mas ela está sempre representada. Assim, a gente não teve um corte para poder avaliar melhor a luz dessa arteríola. Bom, os vasos maiores, nós temos aqui já uma artéria, não tem alterações, né?
Em relação aos túbulos, nós observamos áreas em que tinha dilatação, perda do epitélio, com alguma necrose de células tubulares, cilindros, né? Mais um dano crônico, que aqui a gente vê o que está mais vermelhinho, uma fibrose intersticial em torno de 10% da cortical representada. Bom, na gamopatia monoclonal, quando a gente busca a gamopatia de significado renal, existe aí uma ampla variedade de lesões que podem ocorrer, né? Lesões por depósitos organizados, que aí entram as fibrilares, a amiloidose e também por microtúbulos, tem a imunotactoide, crioglobulinemia. Tem as lesões tubulares por presença de cadeia leve, por deposição de cadeia leve. Também cristais nas células tubulares proximais, que aí vão dar mais uma síndrome renal, uma doença renal de aspecto de lesão tubular. Tem essa entidade aqui que é mais nova, que é a cristalcrioglobulinemia, uma glomerulonefrite, que você tem a formação de cristais dessas proteínas, tanto nos capilares glomerulares como arteríolas, né? Tem as doenças que não são por depósitos organizados, a doença por depósito de cadeia leve, uma pode fazer um quadro de glomerulonefrite proliferativa aguda também, e as doenças que não são por depósito monoclonal, que é a C3, a glomerulopatia por C3 e a microangiopatia trombótica. Nesses casos com suspeita, com o paciente já tem, na verdade, né, uma gamopatia, é mandatório, né, mesmo que a gente não tenha achado histológico nenhum nessa biópsia, que sugira uma amiloidose, né? Fazer o vermelho Congo, esse é o controle positivo, que a gente mostra essas áreas de amiloide, e que o glomérulo do nosso paciente, indubitavelmente, a gente não vê a presença de proteína amiloide. A imunofluorescência, a gente avalia a presença também não só das proteínas de imunoglobulinas monoclonais, mas também se vai ter IgA ou C3. E nós vemos aqui um glomérulo IgA negativo, IgM negativo, C1q negativo, fibrinogênio, ele marca mais aqui, mas isso é negativo. C3 também não tem deposição de C3, né? Mas nós observamos aqui nas alças um depósito granular de IgG, um pouco menos de kappa e um pouquinho menos de lambda. Aqui ficou um pouco difícil de caracterizar se isso seria uma restrição. Então, uma das formas que a gente tem, uma técnica que tem hoje até para avaliar melhor se há restrição de cadeia leve na biópsia renal é fazer a imunofluorescência no tecido fixado em formalina, fazendo por digestão por pronase, que nós fizemos aqui a imunofluorescência com pronase IgA, C1q e IgM negativo, aqui é o IgA positivo mostrando que a reação funcionou. E a gente vê que realmente esse paciente tinha um padrão de restrição IgG-kappa, né? Nós temos aqui IgG, kappa e lambda, que praticamente não corre. Então, ele tem esse padrão. Agora, o padrão histológico é que a gente não conseguiu definir. A gente tinha aquele glomérulo que tinha aquela lesão aguda, uma lesão isquêmica aguda, e tinha glomérulos que tinham as lesões isquêmicas crônicas. A primeira microscopia eletrônica desse paciente não teve glomérulo, que seria importante até para a gente afastar os outros depósitos organizados que não amiloide. Nós só tínhamos a parte medular e túbulo. Nós vemos aqui um túbulo, essa membrana basal do túbulo e as células tubulares. Nessa parte representada, nós vemos as membranas tubulares, né, normais, não tem depósitos nas membranas basais tubulares e também não vemos cristais e nem outros depósitos nas células tubulares que poderiam ocorrer no contexto de uma gamopatia. No maior aumento, a gente vê as membranas basais, né, e não observamos depósitos, nada sugestivo de uma doença relacionada à gamopatia em túbulos. Mas esse paciente foi rebiopsiado no intuito de ter uma amostra da cortical com glomérulo para microscopia eletrônica, né? Eu não trouxe a histologia, a microscopia óptica e fluorescência, porque como priorizou a microscopia eletrônica, acabou que na óptica e fluorescência da segunda biópsia não teve tecido renal. Isso aqui ainda é da primeira biópsia. Na membrana tubular, no maior aumento, as células tubulares com as mitocôndrias, a gente não tem cristais. Aqui nós vemos bonitinho uma perda das microvilosidades da célula tubular, né? E já na segunda biópsia, o que a microscopia eletrônica traz. Nós temos aqui, no menor aumento, essa é a membrana basal do glomérulo, aqui é o espaço urinário, aqui nós temos a luz do capilar,
E aqui é um espaço mesangial. Observamos aqui o endotélio, né? Vocês estão vendo o endotélio fenestrado, a membrana basal, um podócito que tem aqui a fusão de processo podal. Nessa área nós não observamos depósitos nem outras alterações, mas em algumas áreas nós observamos, temos aqui a membrana basal, o espaço urinário podócito, luz capilar. Nós observamos a presença desses depósitos eletrodênsitos, né, que está no espaço aqui subepitelial. Nós temos o podócito, né, e o depósito está aqui nesse espaço subepitelial. Observamos mais aqui novamente nessa área, que nós temos um podócito até com uma absorção aqui bem degenerado, com microvilosidades, né, e a presença desses depósitos eletrodensos subepiteliais. Era um achado irregular, né? Isso é característico de uma glomerulopatia membranosa. Geralmente na primária esse achado é difuso. Nesse paciente a gente viu que tinha algumas alças que não tinha e outras alças que a gente via esses depósitos. Então esse paciente fechou com uma glomerulopatia membranosa. Aquelas alterações isquêmicas agudas, né, observadas em um glomérulo pode ser sugestivo de uma microangiopatia trombótica, mas nós não tivemos evidência de nenhum vaso com esse achado, nessa biópsia. E realmente ele tem uma glomerulopatia membranosa com restrição de GG-kappa, que não é uma daquelas condições clássicas demonstradas como manifestação de gamopatia de significado renal. Tem poucos casos, mas tem alguns casos. Até a última revisão que eu fiz, por conta desse paciente, nós tínhamos menos de 20 casos relatados na literatura de membranosa e GG-kappa com restrição, no contexto de uma gamopatia monoclonal. Mas quando a gente começa a conversar com os colegas, você vai ver que todo mundo tem. Não, eu tive um paciente que teve esse quadro e eu biopsiei, era uma membranosa e eu tratei. A decisão de não tratar esse paciente foi em vista do quadro hepático. Se ele não tivesse essa suspeita do carcinoma hepático, de uma neoplasia maligna, aí ele já entraria com uma gamopatia de significado renal. A gente teria que pensar em tratar essa gamopatia. Bem, acho que fechou, né? Prognóstico desse paciente do ponto de vista renal? Depende. Não está galopando, né? Então tá bom, gente, ó, dado o adiantar da hora, eu quero agradecer a vocês que ficaram até o final. Pega bem isso, viu? Quero agradecer a Mona, o residente, aos professores todos presentes. Acho que eu particularmente achei que foi muito boa, tá? Esperamos todos para uma próxima. Sou Washington, diga. Não precisa fazer uma biópsia hepática desse paciente, e aí eu acho que tem que tomar a decisão se vai ou não tratar. Funcional dele, me parece que ele tem uma reserva funcional muito boa. Não vejo motivo para essa preocupação. A única coisa que precisa agora é voltar para o board de transplante, diante dessa informação, para que a gente possa ponderar a inclusão e a pertinência dele permanecer em lista. Uma nova biópsia por parte da gastro está lá pela suspeita de um colangiocarcinoma, na verdade, né? Aí Diante dessa suspeita, ele não entra em lista de transplante, né? Mas, assim, sendo uma lesão pequena num paciente, eu sinceramente acho que não seria meu foco. No Brasil, tem essa restrição. Fora do Brasil, não tem. Não indico, não contraindico. Preciso de agradecer a Felipe Fiais, nosso discente, apoio discente para a nossa sessão. Teremos futuros apoios e a gente agradece. Obrigado, pessoal. Passando 60 minutos. Muito bom, viu? Obrigado.